Oi, meus amados, tudo bem? Hoje o tema do vídeo é criança interior. Você sabia que todas as situações que nós passamos na nossa infância, sejam elas positivas ou não, continuam interferindo na nossa vida hoje em dia? É isso mesmo. Por quê? Porque ali, do 0 aos 7 anos, foi construído todo o nosso sistema de crenças. Tudo o que a gente viu, a gente sentiu e o que contaram para nós, seja na nossa família, na sociedade, na escola, e a gente viu aquilo e considerou aquilo como verdade, aquilo se torna parte das nossas crenças limitantes. E isso continua atrapalhando a nossa vida até hoje em dia, porque aquilo ficou registrado em nós. Porque o nosso corpo é um computador biológico. E sendo um computador biológico, ele registra todos os pensamentos, todos os sentimentos, todas as emoções. Elas ficam todas registradas nas nossas células e também no nosso campo eletromagnético, que fica em volta de nós. Então, olha como é complexo isso. Imagine que você passou por um trauma na infância relacionado ao abandono, ou à carência, ou uma injustiça na escola, ou até mesmo alguém que fez com que você não confiasse mais naquela pessoa, você perdeu a confiança, né? Ela te traiu. Olha só como que essas coisas ficaram registradas lá. E aí, como o nosso computador registrou, esse computador biológico registrou isso, o que acaba acontecendo é que isso interfere na nossa vida, porque a gente colocou esse sistema para rodar e esse sistema está rodando até hoje. Enquanto você não muda esse comportamento, esse sentimento, ele volta a se repetir porque é o que está lá nas suas células, no seu cérebro, está lá aquilo. Então se torna algo que te limita. Por quê? Porque muitas vezes você está num padrão, vou usar aqui de carência, né, que é uma coisa muito comum. Você está num padrão de carência, de o amor que você não teve na sua infância, do seu pai, da sua mãe, você está desejando aquilo até hoje, e isso interfere em todos os seus relacionamentos. Interfere com os seus amigos, interfere com a sua família, interfere no seu relacionamento amoroso e interfere no trabalho. Porque você se sentir assim, por exemplo, isso ficou registrado na sua família, mas isso se repete em outras situações. Muitas vezes você está no trabalho e você sente essa carência, você se sente abandonado, como se ninguém se importasse com você. Por quê? Porque a sua criança interior, ela está ferida até hoje. Então, é muito importante a gente se atentar para isso. Outro fato que eu também queria trazer aqui é que de 0 aos 7 anos, nós estamos passando por um momento em que, além da gente registrar tudo isso, as pessoas, tem algumas crianças também, que elas sentem e elas vivenciam lembranças da última vida delas. E isso é bastante complicado, né? Porque ela tem essa memória de outra vida. E isso também interfere nessa nova programação que ela vai fazer para essa vida. Porque aquilo vai ser computado, do 0 a 7 anos vai ser computado na mente dela isso. E também, quando a gente pensa nessa questão do 0 aos 7 anos, as crianças também, elas lembram não só de uma última vida passada, como ela também lembra das últimas vidas dela, na parte da infância mesmo. Por exemplo, se numa outra infância ela foi rejeitada pelos pais, o pai ou a mãe não queriam e ela foi morar no orfanato, essa memória pode ativar também do 0 aos 7 anos nessa vida. Porque é algo que está registrado em outra vida passada e ela está ativando esse período de tempo em que ela está vivendo a mesma idade nessa vida. Então, como não existe essa coisa do presente, passado e futuro, isso ativa nessa vida também e causa um transtorno para ela, porque no futuro ela vai ter que lidar com isso, porque está ali registrado, né? Então, como que a gente pode lidar com a nossa criança interna, a nossa criança interior que está ferida? Eu tenho certeza que cada um de vocês também tem alguma parte da sua criança que está ferida. Eu não conheci ninguém, de verdade, eu não conheci ninguém que não tenha nenhum problema da infância, que a infância foi perfeita, absolutamente, foi maravilhosa e ela não teve nenhum problema.
Então, a primeira dica que eu quero trazer aqui é: faz anotações de como que você se sente hoje em dia que tem a ver com como você sentia na sua infância. Coloca lá, o que você acha que falta hoje em dia? Assim que você colocar, eu acho que falta amor, carinho, eu acho que falta afeto, eu acho que falta responsabilidade, anota lá, vai anotando todas essas coisas e você vai ver que muitas dessas coisas que você anotou tem a ver com a sua criança. Porque você vai falar, opa, isso aqui aconteceu comigo de verdade, quando eu estava na escola, na primeira série, aconteceu isso, 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 que tem a ver com isso. E aí você, mesmo que não for do 0 a 7 anos de idade, na sua infância e adolescência, você vai ver que essas coisas que faltam para você hoje em dia também foram ativadas e também tem a ver com a sua infância e adolescência. Então, a gente começa a ter essa abertura consciencial para enxergar essas memórias de dor, que são memórias, feridas emocionais, que ativam hoje em dia também. E é óbvio que a gente precisa cuidar da nossa criança interna. A gente tem que acolher. Muitas vezes ela tá lá com medo. Muitas vezes ela tá lá assustada, sentindo raiva, sentindo pena. Ela tá se sentindo tímida. E a gente só tem que ir lá e conversar com ela, fazer meditações de resgate para acolher essa nossa criança interior, porque ela faz parte de nós. Nós precisamos cuidar dela porque ela é uma parte nossa. É uma parte nossa que está lá no passado, que está sofrendo. E isso acaba prejudicando a nossa vida hoje em dia. Então a gente tem que ter esse contato mais próximo com a nossa criança interior. E também a gente precisa muito limpar essas memórias de dor. Entender esses processos, entender o porquê que aconteceu isso. Porque muitas vezes, muitas coisas que foram registradas, elas são lixos, elas não precisariam ser assim e é como se fosse uma visão de mundo distorcida. Às vezes a gente vê uma coisa, a gente pensa algo, eu fui abandonado, mas a minha mãe nunca me abandonou, meu pai também não, eles só saíram para trabalhar, mas a criança ela se sentiu abandonada. Então isso precisa ser olhado, precisa ser acolhido e respeitado. A gente tem que ir lá olhar essa situação, seja na regressão, seja na humanometria, seja na TDR, a gente precisa ir lá olhar e falar para a criança que ela não tá mais ali, que não foi daquele jeito, que nunca ninguém abandonou ela. Então é isso, meus amores. Olhem para isso, façam esse exercício de anotar o que falta para você hoje em dia e que tem ligação com a sua criança interior. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitos insights. E eu quero também dizer aqui para vocês que todas as coisas que eu trago aqui na página, seja vídeos ou os posts estáticos, eu sempre faço para trazer essa clareza, para trazer essa lucidez. Se não fosse isso, se os vídeos não trazem isso para vocês, ou os posts, nem mesmo eu estaria escrevendo, porque eu quero sempre fazer diferente. Eu quero vir aqui, porque é o meu papel, e trazer essa lucidez para que vocês esclareçam aspectos das vidas de vocês que estão nebulosos e vocês não consigam entender o que acontece atualmente. Então é isso, e também não deixem de ver os vídeos no YouTube de meditações para você entrar em contato com a sua criança interior. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu vejo você numa próxima. Um grande abraço.